Torcedor vascaíno, tá chegando a hora. Hoje é o penúltimo dia de treino dentro do CT Moacir Barbosa, visando a partida deste próximo domingo contra a equipe do Santos na Vila Belmiro. Um jogo que toma dentro do elenco cruzmaltino clima de decisão. É final contra o Santos na Vila. É vencer ou vencer. É uma partida, meus amigos, que, como eu venho comentando com vocês nestes últimos vídeos, é entre a cruz e a espada. Uma vitória pode colocar o Vasco dentro da zona de classificação para a Copa Conmebol Sul-Americana. Uma derrota poderá colocar o Vasco novamente dentro da zona do rebaixamento. É um jogo decisivo, é um jogo importantíssimo. E não à toa, o elenco do Vasco segue dia a dia treinando e focado nesta decisão. E a gente vai trazer aqui a vocês, neste Acorda Vascão, informações importantes sobre esta partida. Falar também sobre a entrevista coletiva do goleiro Léo Jardim, que falou exatamente sobre essa partida contra o Santos, a expectativa desse jogo, o clima de decisão no CT Moacir Barbosa. E é claro, não podia deixar passar, o goleiro fez questão de exaltar o atual técnico do Vasco, Ramon Angel Dias, o argentino que chegou e mudou completamente o ânimo e a confiança desse elenco. O argentino que chegou e tirou o Vasco da zona e coloca o Vasco com foco na Sul-Americana. Obrigado, Ramon, por tudo que você vem fazendo e tenho certeza por tudo que você fará no nosso Gigante da Colina. Esse é o Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo desta sexta-feira e é claro, antes de começar esse vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados, sobre o nosso cruzmaltino, como sempre fazemos aqui no nosso canal, eu quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está aqui no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E Vascaíno, é o seguinte, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, venha agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha escrito inscrever-se, aperte nela e faça parte da nossa família. A sua inscrição é essencial para o nosso crescimento e de verdade mesmo, faltam menos de 100 pessoas para chegarmos à marca dos 111 mil inscritos aqui no YouTube. Então se você está aí do outro lado, já curte o nosso conteúdo, nos acompanha diariamente, porém ainda não se inscreveu, essa é a hora. Vem aqui embaixo onde tem essa palavrinha inscrever-se e se inscreva. Além disso, ative o seu sininho de notificação, deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, e nos siga aí em todas as nossas redes sociais que estão aparecendo aí na imagem a vocês. Colocamos lá também informações, aparecemos com mais frequência nas nossas outras redes, então não perca tempo, também faça parte da família Canal do Gigante Vasco em outras plataformas. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, Vambora, sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama, pois de fato, meus amigos, é uma partida decisiva nesse próximo domingo contra a equipe do Santos na Vila Belmiro. Ingressos esgotados para o Clube Paulista, ingressos esgotados também para a torcida vascaína, o torcedor visitante, que é, no caso, nós vascaínos, tivemos à disposição apenas 500 ingressos, que foram esgotados em menos de 5 minutos. Todos os 500 ingressos colocados à disposição foram vendidos, então, ou seja, todos os ingressos, toda a carga disponibilizada pelo Clube Paulista foi vendida. Ou seja, é um alçapão, como é conhecido, o estádio da Vila Belmiro, São Januário é o Caldeirão e a Vila é considerada, é chamada de o alçapão. Então, de fato, domingo será um alçapão na Vila Belmiro contra o Vasco da Gama. Inclusive, amanhã, sábado, estará sendo realizado um jogo treino, aliás, um treino aberto, não um jogo treino, um treino aberto para o Santos, para os torcedores santistas, visto o clima de final, o clima de decisão que está tendo esse jogo. E é um clima de decisão lá, meus amigos, e um clima de decisão aqui também para o Vasco da Gama. O Vasco vem trabalhando diariamente, puxado, forte, visando esta decisão contra o Santos. Porém, antes de entrarmos nesse assunto, sobre Vasco da Gama e Santos, trazer algumas informações importantes aí sobre essa decisão que estará acontecendo depois de amanhã, quero trazer algumas informações importantes aqui a você, torcedor vascaíno, sobre alguns jogadores individualmente. Quero primeiro falar sobre o nosso outro argentino querido. Primeiro Ramon Dias e depois Pablo Verrete, ia falar Gustavo. Pablo Verrete, Veguete, como você preferir chamar. O nosso atacante artilheiro, do elenco cruzmaltino, é de fato um dos grandes destaques desse time do Vasco. Um atacante que caiu nas graças da torcida vascaína, tem 6 gols
em 7 partidas com a camisa do Cruz Maltino, é um dos grandes destaques desse elenco, uma das peças que chegou e mudou completamente, né, a cara do Vasco no Campeonato Brasileiro. E não à toa, após a partida brilhante contra a equipe do Coritiba, na quinta-feira retrasada, o Paulo Veguete ganhou o prêmio, se é assim que eu posso chamar, de craque da semana do futebol brasileiro. Em uma enquete realizada pelo GE, Paulo Veguete liderou a enquete com 57% de voto, deu show e foi coroado, craque da rodada Texaco. Na vice-liderança, inclusive, quem está presente é o Nestor, responsável por marcar aquele golaço na final da Copa do Brasil entre São Paulo e Flamengo, o gol esse que deu empate ao São Paulo na partida no Morumbi e acabou dando o título da Copa do Brasil ao Clube Paulista. Na terceira colocação, Paulinho, cria das categorias de base do Vasco da Gama, porém Pablo Verrete ficou à frente de todos e se tornou o grande craque da semana pelo GE. Ainda falando individualmente sobre peças, né? Falamos agora sobre o Veguete, falaremos em breve sobre o Payet. Quero falar aqui agora sobre um goleiro, o goleiro House, o terceiro goleiro do Vasco da Gama. Hoje o Vasco tem o Léo Jardim, né, como o grande nome desse elenco do Vasco da Gama, o grande goleiro titular da posição. Abaixo do Léo Jardim temos o Ivan e abaixo do Ivan temos o House, o terceiro goleiro e cria das categorias de base do Gigante da Colina. O Vasco, de fato, vem passando por certo problema financeiro, como por exemplo, né, temos hoje 3 débitos aí que preocupam o vascaíno. Um débito com o Atlético Tucumã pelo Capasso, um débito com o Nacional do Uruguai pelo Pumita e um débito com o Atlético Mineiro pelo Jair. O Vasco aguarda o pagamento feito pela empresa norte-americana com relação a aporte na casa dos 120 milhões de reais, que deveria inclusive já ter sido feito no dia 23. Ainda não foi realizado, a promessa é que até o próximo dia 5 isso venha a acontecer. E o Vasco, enquanto isso, aguarda. Mas mesmo ainda com esse certo problema financeiro, o Vasco vem agilizando em outras frentes. E exatamente por isso, nesta última quarta-feira, o Vasco acertou, alinhou e ontem foi acertado, né? O Vasco alinhou na quarta e ontem acertou a renovação contratual do goleiro House, Red House, um jogador aí de 24 anos, terá o seu vínculo estendido agora até dezembro de 2024. O vínculo anterior dele terminava em março do ano que vem, 31 de março, e o Vasco estendeu aí esse vínculo contratual por mais 9 meses até o final do ano que vem. Ele vai ganhar aí mais uns meses nesse momento para mostrar serviço, né, com a camisa do Gigante da Colina. Ele que é, como a gente trouxe, um cria do Vasco, ele subiu ao profissional do Vasco em 2021, depois de passar por alguns períodos emprestados por Boa Esporte e Náutico, e nessa temporada foi a temporada em que ele mais atuou com a camisa Cruz Maltino. Foram 3 jogos, todos esses pelo Campeonato Carioca, sofreu apenas um gol e até saiu muito bem nesses testes. Então o Vasco aí renovando com o cria, dificilmente ele terá oportunidade nessa temporada, terá oportunidade também na temporada que vem, mas é o Vasco se resguardando aí com relação ao seu ativo. E falando, né, em individualmente peças, falamos sobre o Verrete, falamos sobre a renovação contratual do Red House, fala sobre Dimitri Payet, uma informação até bem legal de trazer aqui a você, torcedor vascaíno. Pois o que acontece? Dimitri Payet é um francês perdido de fato aqui no Rio de Janeiro. Por que perdido? Porque a língua francesa e a língua portuguesa são 2 línguas completamente diferentes, muito distantes uma da outra. É muito difícil para um francês chegar aqui no Brasil e tentar, de certa forma, se ambientar. Da mesma maneira, é muito difícil para um brasileiro chegar na França e se ambientar, principalmente pela questão do vocabulário. É um vocabulário muito diferente. Mas olha, meus amigos, o Payet quer tanto fazer história com a camisa do Vasco, o Payet quer tanto seguir aqui no futebol brasileiro e se destacando, que ele vem se adaptando rapidamente ao Brasil. Essas são as informações que temos a trazer aqui a vocês, através de uma apuração realizada pelo Emerson Rocha, lá do canal Atenção Vascaínos, que o Payet vem buscando e vem conseguindo se adaptar rapidamente ao Brasil e também até mesmo a sua língua. Ele está evitando de falar francês ou inglês, as línguas onde ele consegue desenrolar bem, né? A língua francesa, que é a sua língua natural, e a inglesa, onde ele conseguiu aprender após a passagem pelo West Ham, e é uma língua comum, né, entre os atletas, mas vem mesmo diante disso, mesmo sabendo essas 2 línguas, tentando se comunicar em português. Palavras como um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde e até alguns palavrões o Payet já sabe falar. Ele vem fazendo aulas também com professores particulares de português, da língua portuguesa, para conseguir falar aí mais
fluidamente, ajudar também no seu dia a dia dentro do CT. Vem também ter auxílio do Google Tradutor, mas o que mais chama a atenção é a parte alimentar de Dimitri Payet. Payet amou arroz e feijão, surpreendentemente. Informações aqui até mesmo no dia a dia do CT. Payet pede para levar uma quentinha para sua casa para conseguir comer também na sua residência um arroz e feijão. Payet está apaixonado pela França e olha, meus amigos, visto o que está acontecendo, é bem provável que ele acabe essa carreira e continue aqui no Brasil. Dimitri Payet já é brasileiro, Dimitri Payet já é vascaíno. Muito legal essa parte extracampo, né, que é completamente essencial e importante para que dentro das quatro linhas o atleta vá bem. Payet já se familiarizou com o Vasco, Payet já se tornou um vascaíno e brasileiro. Você acha que o Payet ainda vai dar muito certo com a camisa do Vasco, torcedor? Coloca aí a sua opinião nos comentários. Porque para dar certo, não é apenas língua, não é apenas comida, é cair para dentro nos treinos. E o francês está fazendo isso. Mas não só o francês, como todo o elenco cruzmaltino. Vou chegar um pouco aqui ao lado para vocês darem uma olhada no que aconteceu ontem no CT Moacir Barbosa. Mais um dia de treino, mais um dia de atividade puxada no CT Moacir Barbosa. O elenco novamente foi a campo em atividades comandadas, né, pelo técnico argentino Ramon Arreu Dias. Atividades essas separadas, uma parte dentro da academia, nos treinos físicos, né, mais voltados realmente para a parte física dos atletas, e a outra parte do treino realizada dentro de campo, em atividades também físicas, mas outras técnicas comandadas, técnicas e táticas, né, comandadas pelo técnico argentino Ramon Arreu Dias. O Vasco está muito focado, o Vasco está muito decidido em ir com tudo para a partida desse próximo domingo contra a equipe do Santos. A gente trouxe já aqui a vocês durante essa semana as falas do Rossi. O Rossi, né, quando se reapresentou na última quarta-feira, anteontem, ele colocou uma foto nas suas redes sociais onde deixava bem claro, semana se iniciando, semana de final. Então hoje esse é o clima dentro do CT Moacir Barbosa, meus amigos. É semana de final, é semana decisiva, é semana em que o Vasco chegará com tudo e muito preparado para enfrentar essa equipe do Santos na Vila Belmiro. É jogo grande, é clássico do futebol brasileiro, como a gente trouxe no início do vídeo, ingressos esgotados para essa partida. E além de confiar no bom elenco que hoje o Vasco da Gama tem, formado pelo Pablo Veguete, que foi eleito aí o craque da semana, formado pelo próprio Dimitri Payet, formado por Peck, Marlon Gomes, Paulinho Paulo, Paulinho Medic, que já caiu nas graças da torcida vascaína, Léo Jardim, Léo Pelé, Medel, Piton, Zé Gabriel, Praxedes, poxa, o que não falta hoje, né, o Rossi, o que não falta hoje é jogador dentro do elenco do Vasco que a gente fala, olha, se demora esse cara resolve. Mas além disso tudo, o Vasco hoje tem dentro do seu elenco um pilar, na minha opinião. Um pilar que, se não o tivesse, dificilmente o Vasco teria dado essa guinada no Brasileirão, teria virado essa chave dentro da competição. E esse pilar se chama Ramon Arreu Dias. Isso para mim é um fato, torcedor vascaíno. Se não tivéssemos Ramon Arreu Dias, não sei sinceramente se hoje estaríamos na 15ª colocação do Campeonato Brasileiro. Não sei se mesmo com o retorno do público, não sei se mesmo com os reforços que chegaram, não sei se com o retorno de São Januário, o Vasco, se não tivesse Ramon Arreu Dias, teria virado essa chave. Eu fiz essa pergunta a vocês em uma enquete e de forma assustadora, a enquete deixou bem claro, né? Onde com mais de 80%, grande maioria da torcida concorda e deixa bem claro. Ramon Arreu Dias é a peça principal dessa virada do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro. E olha, meus amigos, não é à toa o torcedor, você que está aí do outro lado, pensar dessa maneira. Porque, meus amigos, quando a gente olha para os números denunciam isto. E o SofaScore, ele fez uma tabelinha que evidencia exatamente o que o torcedor vascaíno hoje pensa sobre Ramon. Vai aparecer aí na imagem a você essa tabela, ou seja, aliás, eu vou chegar um pouco ao lado, que é uma tabela grande, e é legal ficar aqui para vocês observarem junto comigo. A tabela diz assim: com Ramon e sem Ramon. Com Ramon, o Vasco é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. Se não tivesse, né, baseado nos resultados de Ramon Arreu Dias. O Vasco é o terceiro colocado, tem 10 partidas, tem um aproveitamento de 56,7%, tem 5 vitórias, tem apenas 3 derrotas. Tem 15 gols marcados e 11 gols sofridos. Tem 30 grandes chances criadas e apenas 12 chances cedidas. Ou seja, tem mais gols marcados do que gols sofridos e tem mais chances criadas do que chances cedidas. Esse é o Vasco com Ramon. O Vasco é terceiro colocado e tem 5 vitórias
em 10 partidas. Já o Vasco sem Ramon, torcedor vascaíno, o Vasco de Barbieri, o Vasco de William Batista, é um Vasco que estaria na 19ª colocação do Campeonato Brasileiro e esteve até em determinado momento. É um Vasco que em 14 partidas teve apenas 2 vitórias. É um Vasco que em 14 partidas teve 9 derrotas. É um Vasco que tem um aproveitamento de 21%. É um Vasco que marcou 11 gols e sofreu 23, ou seja, marcou menos gols do que fez. É um Vasco que criou 19 chances, mas cedeu 22. É um Vasco que faz menos gols do que sofre e é um Vasco que, no caso, toma mais gols do que faz, né? E é um Vasco que cede mais chances do que cria. Olha a diferença do Vasco de Ramon para o Vasco sem Ramon. São 2 times, são 2 Vascos. Então, meu amigo, é claro, essa virada passa por nós, torcedores, passa por nós, vascaínos, passa por reforços, passa pelo elenco, mas passa por esse homem. E mais do que ninguém, do que alguém do próprio elenco, falou exatamente sobre isso. O goleiro Léo Jardim, ontem, em uma entrevista coletiva que aconteceu após o treino realizado no CT Moacir Barbosa, falou sobre a chegada de Ramon Ángel Dias e a mudança que se deu no elenco após a chegada do argentino. Então, é claro, dê uma olhada aí nas palavras de Léo Jardim sobre a chegada de Dom Ramon no Vasco da Gama. Com certeza, a chegada do Ramon foi muito importante para a gente. Eu acho que com a experiência dele, da comissão também, eles puderam agregar algumas coisas que talvez estivessem faltando para nós. E Emiliano também é um cara que está sempre muito ativo nos treinamentos, está sempre muito presente nos treinamentos e também nos jogos. Também é um cara que tem nos ajudado bastante. E eu acredito que, acima de qualquer coisa, o mais importante de tudo é no futebol, e no nosso caso também principalmente, eu acho que os resultados positivos sempre dão uma confiança muito maior. Então, felizmente, nas últimas rodadas a gente tem conseguido os resultados positivos e, com certeza, isso aumenta muito também a confiança do grupo todo. Então, torcedor vascaíno, como vocês viram aí, o Léo Jardim confirmou o que todo torcedor vascaíno já sabe. Ramon Ángel Dias foi um pilar para essa virada do Vasco dentro de campo. Você também concorda com isso? Você, vascaíno de coração, acha que Ramon Ángel Dias foi um dos grandes, se não o grande responsável por essa virada do Gigante da Colina? Coloca aí a sua opinião nos comentários. Gente, vascaíno, fica por aqui. Esse foi o Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo dessa sexta-feira que ficará apenas 2 dias de distância dessa grande decisão contra o Santos. E já estaremos de volta aí com Fala Gigante, contando, é claro, sempre com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e, como sempre falamos aqui no canal, saudações vascaínas.